Olá pessoal, bom dia, tarde, noite para todo mundo. Estamos aqui hoje com o senhor Maurício, o nome dele é o nome do meu filho em português. E ele tem 58 anos, é um homem cristão da Igreja Presbiteriana e está aqui na Alemanha para visitar as filhas. Aí eu já aproveito as visitas, sabe? Pego logo para fazer a entrevista. Então vamos ver o que vai ser dessa entrevista hoje com o senhor Maurício. Vamos lá? Olá, Brasil! Estamos aqui na cidade de Aachen, na Alemanha. Vai ver se gravou aí? Isso é Alô? make-off, viu? Vai pro make-off isso aí. Ah, Vou botar isso aí como make-off, testando o microfone. Tá nas tentas, sabe? Eu comprei novinho, ó, não tá funcionando, recarreguei. tá gravando ainda, não tá? Tá gravando sim. Só Ah, tô mostrando que ele é um derrotado, porque nem ele vai fazer com o microfone só, mas a gente faz. Oi, gente! Hoje vai ficar só a cabecinha assim, porque ele é maior que eu, e segundo, porque tem que aparecer a bandeira do Brasil e a cruz de Jesus Cristo, que ele não tá mais lá, já tá ressuscitado, graças a Deus, e esperando nós lá para fazer o julgamento, viu? Cuidado você aí! Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Vocês aí de esquerda não vão gostar do vídeo, então não precisa assistir, né? Fique de boa, porque eu também vou desativar os comentários e vamos embora. Seu Maurício, quais são as primeiras, assim, as suas primeiras impressões que o senhor achou a diferença entre a Alemanha e o Brasil logo quando o senhor chegou aqui? primeiras diferenças é organização, limpeza, pontualidade no serviço público e o pessoal não fica aí toda hora perdendo tempo puxando assunto com o povo na rua, não. Quem tem compromisso vai pegar o trem, vai pegar o ônibus, vai de cabeça baixa e vai procurar o que tem que fazer caladinho. Sobre a segurança, o que o senhor achou? Olha, a gente nem vê polícia porque não tem segurança, não precisa de segurança. Todo mundo fica numa boa, tranquilo. As casas não têm muro, não tem cerca, 90% delas. As que têm muro e cerca é pessoal que cria animais, né? Igual onde a gente está lá em Stolberg, tem galinhas. Alguns gostam de criar o cachorro solto, então quem tem condição, tem uma casa maior, faz um muro ali para evitar que os animais vão para a rua, não que os animais entrem na casa deles. É desse jeito. Me diga uma coisa, como é que o senhor, como cristão, está vendo agora no Brasil, quer dizer, agora não é só no Brasil não, chegou aqui também, esses escândalos dentro das igrejas e as Jezebéis, eu nem sei como é que faz o plural de Jezebel, mas é tanto, ela proliferou, deu cria. Jezebel engravidou e deu cria no Brasil e na Europa, porque também já tem aqui agora vários pastores caindo por causa da Jezebel, porque as bichas são bonitas, né? Vamos ficar para nós, a mulher brasileira é um negócio sério. E tem dói do cabeção dos pastores, os pastores estão caindo, estão sentando nos bancos, é escândalo em cima de escândalo. Se não é por dinheiro, é pela carne, ou pelo dinheiro ou pela carne. Como é que o senhor vê isso no Brasil, que é maior, né, os escândalos lá do que aqui? Não posso revelar os daqui, porque senão vão fazer queima de arquivo comigo. Meu Deus. Brasileiro é povo que não se brinca. O que é que o senhor acha? O que eu vejo é o seguinte: a igreja virou um comércio, né? Isso. Então, muitos não estão preocupados verdadeiramente com a salvação das almas, e aí eles ficam absorvendo, usufruindo de todos os benefícios a favor deles mesmos, daqueles que se dizem líderes, né? Que não são, se dizem apóstolos, profetas, e auto se denomina. Eles se colocam diante daquela situação. Então você não sabe o valor que ele arrecada dos membros, você não sabe quanto que ele gasta. A maioria dos pastores estão vivendo igual políticos. Eles não querem que você fique sabendo da vida deles, mas eles são pessoas públicas. E principalmente eles deveriam, como a Bíblia diz, ser chamados de anjos de Deus na igreja. E eles não querem dar mostrar a responsabilidade que eles têm com a igreja. Uma delas, principalmente, seria que todo o dízimo arrecadado deveria ser retornado para a casa do Senhor e para que houvesse sustento para os órfãos, as viúvas e os necessitados. E eles não fazem isso. Entendeu? Uhum. Mas aí, o que está acontecendo? Prostituição,
roubo, corrupção no meio daqueles que se dizem ser homens de Deus. Deus não faz pacto com o diabo, irmãos. Deus não faz pacto com as coisas que são negativas, são erradas. A Bíblia diz assim: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa de nada. Mas o que acontece também é o seguinte: Deus, ele não está no meio dessas trevas que muitos estão vivendo aí, se dizendo tementes a Deus, se dizendo pessoas que servem o evangelho. Como a irmã disse aqui, a maioria das pastoras vestindo roupas que moldam o corpo, né? Moldam o corpo. Segundo, terceiro, quarto casamento. E onde que está aquela parte? Fala assim, suportai a cruz uns dos outros. Onde que eles estão nessa parte? Eles não conseguem viver uma vida com o irmão, não conseguem viver uma vida com o marido. Ah, minha esposa ficou doente, primeira coisa que eu vou fazer é abandonar ela e arrumar outra nova. O meu marido ficou doente, eu vou abandonar ele e arrumar outro novo. É isso, o escândalo vem. A Bíblia diz em Lucas 7, o escândalo vem, mas ai de quem vem o escândalo. Essa é a verdade. Agora só tocou num ponto. Ai de onde vier os escândalos. Ai de onde vier os escândalos. Isso é verdade, isso é verdade. Outra coisa que eu quero perguntar como é que o senhor está vendo agora? Agora o senhor está aqui e o Brasil está lá pegando fogo. Pegando fogo. Como é que o senhor vê digamos assim, início de vitória, né? Para você chegar numa vitória, você tem que passar por uma batalha tremenda. E foi o que aconteceu no Senado, eles dormiram lá, eles fizeram daqui, não saio daqui, ninguém me tira. E agora finalmente conseguiram, né, colocar em pauta a anistia e vão resolver a questão do Bolsonaro, souberam, né, sobre o negócio das urnas, o cara abriu a boca, a lava-toga tá aí. O que o senhor acha dessa conquista de nós que somos conservadores, cristãos, isso que somos de direita? Olha, eu acho que foi resultado de muita oração. Não foi em vão aquele pessoal que estava ali no quartel, que estão lá presos, que estão orando, que estão com as Bíblias. Eu acho que nenhuma oração é em vão, quando ela é feita de coração. Toda oração que é feita de um justo e feito com clamor, ele chega ao trono do Senhor. Aí às vezes a gente pensa, Deus está demorando, mas Deus vai tão bem feito. Quando pegar essa galera toda, gente, Deus não vai pegar assim não, Deus vai pegar assim, entendeu? É assim que eu vejo a mão de Deus pegando. Agora eu quero saber a sua opinião. A minha opinião, concordando com a sua, é o seguinte: muito antes do 8 de janeiro, nós, cristãos, no Brasil e em várias partes do mundo, os brasileiros, já estávamos orando para que não houvesse a posse de uma pessoa não digna para ocupar aquele espaço ali, né? Nós falávamos constantemente, orávamos e eu também participei nas portas dos quartéis e dizíamos, sério, Nossa. E dizíamos, o ladrão não sobe a rampa, mas eles conseguiram um jeitinho para que ele subisse, e aí, como a irmã disse aqui, nós entramos em constantes orações. Na porta do quartel, eles serviam comida para quem estava lá se manifestando em paz. Nós orávamos, nós clamávamos, nós buscávamos a Deus, fazíamos devocionais e fazíamos doação de nós mesmos diante de toda a situação, com todo respeito. Não tem nenhuma reclamação de algum militar por alguém que viesse a fazer manifestação na porta do quartel, de estar sujando a porta do quartel, de estar defecando, urinando, fazendo nada desse tipo. Nós estávamos ali em constante oração, como lembrando aquela palavra que Jesus disse aos seus discípulos. Nós vigiamos. E ele falou assim, não podes vigiar uma hora. Constantemente os irmãos têm vigiado muito mais de uma hora. Existem orações constantes a favor desse império do mal cair, dessa tirania do Brasil cair, e nós ainda estamos constantes em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Eu não sei se o senhor soube, lá onde o senhor morava, onde o senhor não disse que o senhor mora, o senhor mora em Minas Gerais, Minas Gerais, Belo Horizonte. Gerais. Eita, terra boa, terra do pão de queijo. Que houve um show, eu não sei se foi em Rio de Janeiro ou São Paulo, que veio aquelas cantoras, que eu não vou citar o nome delas, duas internacionais, que fizeram rituais no palco e abriram portais
e até lá o Brasil já estava capengando. Depois que esses portais do mal foram abertos, depois dos rituais delas, né, que fizeram, assim, a olho nu para todo mundo ver. Eu fui uma das primeiras que fui no meu canal aqui e falei, gente, isso vai dar ruim pro Brasil, mas tão ruim, e a galera vai chorar lágrima de sangue, porque, olha, principados e potestades não é brincadeira, tem gente que não acredita, respeito quem não acredita, mas quem é cristão e que já teve experiência ou que já foi pro deserto, né, que é a escola do cristão é o deserto, sabe que de fato isso existe, estamos vendo isso agora acontecer, mas eu nunca vi o mal vencer o bem, nunca vi o mal vencer o bem, tanto que Jesus venceu a própria morte. Então, o que o senhor acha que, como é que vai ser daqui para frente? Melhor dizendo, o senhor acredita que essas mulheres que sabemos que fazem parte daquele pessoal, que também a gente não pode falar o nome, o senhor acredita nessa história que elas poderiam sim, em cima daquele palco, ter feito um ritual e aberto o portal? Olha, eu como cristão da igreja presbiteriana, não é questão de atrair aos espectadores da irmã aqui, mas nós sabemos que a palavra de Deus também, ela se refere a essa situação. Fala assim, não dê lugar ao diabo, o seu adversário, ao qual está bramando como um leão feroz, procurando a quem possa tragar. Então, quando estas coisas, quando você permite a lascívia, a luxúria de Satanás, seja em lugares públicos, seja aclamando as pessoas a seguirem a outros deuses, estas coisas com certeza entristecem a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo e abrem verdadeiramente portas para que o mal venha a acontecer. Portanto, nós devemos buscar a Deus em todo o tempo, como diz a palavra do Senhor no livro de Mateus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, quando está escrito no livro de Isaías, porque vem dias, diz o Senhor Jesus, que eu porei fome sobre a terra, não fome de pão, e isso está escrito no livro de Amós, não fome de pão nem sede de água, mas de conhecer verdadeiramente a palavra do Senhor. Agora estamos com fome no Brasil, é de justiça, né? É, fome de justiça. Fome de justiça. E também diz no livro de Mateus, né? Aquele que chora por justiça, eles serão. Deus irá atender, serão consolados, né? Essa é a verdade. Serão consolados. Agora, o senhor falou uma coisa aí agora que eu fiquei meio assim, voltando agora um pouco, retrocedendo o início dessa entrevista, porque eu sou casada mais de uma vez, né? Então, assim, eu sei que a Bíblia fala que o casamento ele pode sim ser dissolvido se houver agressão física, ou no caso a mulher estiver correndo risco de vida, ou se houver adultério. Nesse caso, pode sim haver o divórcio. Gente, isso aqui é o Billy brincando, como sempre. O Billy sempre tem que fazer parte das gravações. Então, assim, Nilda, penso dessa forma. Se a mulher está sofrendo abusos e ela sabe que ela está correndo risco de vida, ela sim deve denunciar que eu não fiz isso, me arrependo profundamente, mesmo tendo exames de corpo de delito até hoje guardados. Eu não fiz isso, mas eu deveria ter feito isso e me arrependo. E como eu não fui casada na igreja, o pastor não aceitou, porque eu estava com 8 meses de gravidez, então fizemos só uma apresentação, né? Casamos na Dinamarca, porque eu estava grávida. E, enfim, eu acho que o casamento civil, porque preste atenção, a palavra de Deus diz assim, que é para nós seguirmos a lei dos homens e a lei de Deus. Se a gente for seguir a lei dos homens, então a gente vai ter que aceitar casamento do pessoal que o senhor sabe, né, colorido. Sim. Então, é para seguir a lei dos homens, vamos casar os homens coloridos e as mulheres coloridas. Então, eu vejo dessa forma, que o casamento civil, ele foi criado para benefício do casal. Se o senhor morrer, a sua esposa tem direito, a esposa morrer ou vice-versa. Agora, o casamento na igreja, com o sacramento, como o sacramento cristão, ali o pastor impondo as mãos, eu fui casado na igreja luterana aqui na Alemanha. Nunca casei na igreja. Eu disse, Deus, só vou casar na igreja quando eu tiver certeza que eu vou morrer ao lado desse homem. E esse homem, o felizardo, porque eu sei que eu sou uma mulher sábia, eu sei que eu sou mulher virtuosa, quem achará? O Marte achou uma mulher virtuosa, sou euzinha aqui mesmo, viu? Então, assim, o senhor acha correto que a mulher esteja sofrendo abuso, que pode terminar no feminicídio por conta da lei
de Deus, que as pessoas dizem que, né, não suporta, como o senhor falou, suportáveis uns aos outros. Mas peraí, esse suportar tem limite, né? É, quando eu falei suportar uns aos outros, a primeira coisa que eu olhei foi o seguinte: quando nós estamos bem, com saúde, jovens, nós estamos ali um do lado do outro. E pelos declínios da vida, né, pelos acontecimentos da vida, quando nós perdemos a nossa renda financeira ou perdemos a nossa saúde, seja onde for, ou precisamos que alguém esteja do nosso lado o tempo todo, a maioria das vezes os casais eles abandonam uns aos outros. Assim que eu disse que muitas pessoas, se dizendo serem tementes a Deus, fizeram isso. Eu já teve um caso aqui, assim, uma senhora descobriu que estava com câncer, ela estava noiva, ele se batizou, desceu as águas, era love, love, love no Facebook até umas horas, até ela descobriu que tinha câncer e que ia cair o cabelo, ia perder o seio, aquela coisa toda. Menino, acabou o amor, acabou a temência a Deus, acabou o noivado, acabou foi tudo. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre a questão do feminicídio que está crescendo cada vez mais. Eu fui uma das vítimas, inclusive minha filha se foi, hoje está na glória. É um anjo, não chegou a nascer por conta de agressões, tanto que eu sofri. E eu só vim me abrir a boca sobre isso quando eu fiz 40 anos que lancei meu livro Cicatrizes da Alma. Mas a minha pergunta foi para o senhor: o que é que o senhor acha desses cristãos, inclusive que já apareceu no vídeo, né? De pastores agredindo a mulher e sem esquecer que o microfone estava ligado. Então, o que é que o senhor acha sobre isso? É válido, sim, o divórcio para a mulher que está sofrendo abuso, como é que fala? Violência doméstica com o esposo? Fora adultério, que adultério já, isso aí já está bíblico. Adultério já dissolve o casamento, seja ele na igreja, seja ele civil, como queira. Mas o que, é que o senhor acha a respeito disso? Uma mulher que está sofrendo como esposo pastor, agressão física, ela tem direito, sim, de revogar o casamento? A minha opinião, né, quando a minha opinião, ela serve, ela vem acompanhada da minha caminhada de vida. O que eu falo com vocês é o seguinte: eu nasci numa família com 12 pessoas, fora o meu pai e minha mãe, 14. Nós vamos comer hoje Então, gato assado. hã? Vamos comer hoje gato Eu comi assado. gato assado hoje. Porque ele hoje está sentindo mesmo, ele está aqui que está virado. Mas vá-se embora. Conceito, esqueça a Billy. São 8 irmãs Sofrendo uma agressão física. que já Deve separar ou não? Algumas delas sofreram agressões físicas. Com risco de vida, eu estou falando. Com risco de vida. Com risco de vida. E o que eu tenho a dizer é o seguinte: como Jesus diz que a salvação não é por esforço, mas pela graça, e convém a ele salvar ou condenar quem ele quiser, nós simplesmente fiquemos na presença do Senhor. E essas pessoas, com certeza, os malfeitores, eles têm que ser castigados. Peraí, então a E o mulher deve castigo, continuar levando cacete? não, os malfeitores. O castigo desses homens que abusam da sua força, do seu poder, o Senhor vai cobrar deles com certeza. E o casamento? E as mulheres, elas têm a liberdade de não querer e não precisar passar por essa situação, porque ninguém iria suportar isso. Então eu concordo, assim, diante de Deus, né? A gente pode buscar um estudo mais profundo, mas eu, como se eu estivesse dizendo, elas têm o direito de fazer isso, com certeza, porque se for esperar desse agressor, o fim que elas vão ter é a morte, infelizmente. Teve uma Como dizia aqui, lá, como os esquerdalhos não gostam de escutar, uma repórter, ela perguntou, aquele moço lá, o perseguido do Brasil, né? Falou com ele assim: o senhor acha que uma mulher, ela precisa de andar armado? Aí ele foi e disse assim: ô pô, a mulher prefere ter um revólver na mão, uma pistola, do que um papel que não resolve nada, pô. É assim que ele disse.
Mas, para que não vire violência contra violência, a Bíblia também fala que nós não devemos responder o mal com o mal. É melhor que se afastem, como diz Paulo no livro de Coríntios. Afaste. Não consegue? Afaste. A carta de divórcio foi dada por causa da dureza do coração. Cada um vai prestar conta diante de Deus, mas nós devemos continuar nossa vida. Um vai ficar, a mulher vai ficar longe de ter um relacionamento por causa da culpa do marido, o marido vai ficar longe de ter uma vida diferente por culpa da mulher? Não, porque os culpados vão ter que prestar conta diante do Senhor. Essa é a verdade. E eu concordo que todo mundo viva em paz e alegria diante do Senhor. E existem pecados e pecados, coisas que somente o Senhor pode nos perdoar. Igual a irmã disse aqui, se nós formos andar ao pé da letra com o que a própria palavra de Deus também diz, que nós devemos sujeitar as leis, porque elas vêm de Deus, eles estão usurpando de toda a situação e implementando leis absurdas sobre nós, do casamento dos coloridos, como ela disse aqui. Então a pessoa vai aceitar isso lá no Brasil. O que está acontecendo é um homem casado com 3 mulheres, é uma mulher casada com 3 homens. Ah, não, isso é normal, é poliamor, é poliamor. É poliamor, isso aí pode. Enquanto está bem, vai amar 2 maridos, a mulher pode amar 2 maridos e um homem pode amar 2 mulheres, mas isso aí é normal, gente. Isso aí é normal. Se o Maurício é que está errado. Nós estamos errados, mas vocês aí no Brasil estão certos. Desculpem, mas está certo. Poliamor pode, isso aí é normal. Normalíssimo. Maurício, meu filho, um dia inventar de fazer um troço desse, não entra nunca mais na minha casa. Mas sim, agora vamos fazer um bate-bola. Eu vou fazer uma pergunta e o senhor me responde com uma resposta. Não vai fazer a rudeira, não, pelo amor de Jesus. Quem é rudeira é nordestino. O senhor não é nordestino, é mineiro. Presta atenção. Uma pergunta que eu vou lhe fazer. Um desejo. A glória celeste. Um sonho. Brasil mudado. É o sonho de muita gente. Vou ter que dar uma pausa, gente. Eu vou pegar aqui a palhinha. Pegar o quê? A palhinha. Não, eu falo assim, eu tenho um carregador ali. Isso vai pro make-off, viu? Tá tendo gravado aqui. O senhor falando da sua celular e vai pro povo tá no make-off. Aí depois você vai cortar. Corto nada, vai pro make-off. Fica preto e branco no make-off. Nosso bate-bola, peguei aqui minha filhinha, gente. A primeira pergunta deveria ser essa. Um amor. Amor. Essa palavra amor. Me responda a ela com uma única palavra. Amor. Jesus. Eita, era o que eu diria também. Um sonho, o senhor já falou. Uma conquista. Mais uma vez, a salvação em Cristo Jesus. Família. Família? No caso, como assim? Família. Já tem. Sim, eu sei que o senhor tem. Meu Deus, vai ser muito make-off aqui, Jesus. Vai. Família. O que representa, o que o senhor sente, o que essa palavra representa para o senhor? Família, mais uma vez, estrutura divina. Plano de Deus, né? Plano de Deus. Fé. A fé é coisa que a gente não vê mesmo, mas no tempo de Deus acontece. Planeta Terra. Cheio das suas diferenças, para que muitos possam tentar viver em paz nele. Arrependimento. De não perdoar o meu irmão na hora certa. Eita, essa foi forte. Foi forte. Eu detesto A hipocrisia. Melhor acontecimento da sua vida. Meus dias de vida, 58 anos de idade. Ai, meu Deus. Copo meio cheio ou copo meio vazio? O copo meio vazio. É sério? É sério.
Eu sou mais otimista, eu prefiro ver o copo sempre mais meio vazio, para meio cheio. Para mim ele está sempre meio cheio, Mais nunca paz. meio vazio. Agora deixe uma frase de impacto para todo mundo que vai assistir esse vídeo. Agora é com o senhor. Frase de impacto? Yeah. Meu Deus. Uma frase assim que as pessoas vão pensar e repensar, uma frase de impacto. Cada um tem a sua, né? Eu tenho a minha. Mas ela perguntou do amor, então acho que é Coríntios 13 diz assim: porque o verdadeiro amor, ele é paciente e bondoso, ele não ufana o mal, ele não arde em ciúme, ele não busca interesse nem favor. Então, quando nós estamos vendo toda a situação do Brasil, a gente está vendo que estes homens engravatados, eles não sentem um mínimo de amor nem por eles mesmos. Eles perderam a noção de tudo. E o único que pode ser paciente e bondoso, que não vai ufanar mal, que não vai nos odiar, somente Jesus Cristo Nazareno, o Filho de Deus. Amém. 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 Minha frase de impacto é: tudo aquilo que semeares, tu colherás. Eu vejo isso na minha vida, eu vejo isso na vida dos meus inimigos, os declarados e os não declarados, inclusive você, minha querida, que me segue, eu sei disso, você tem visto o que aconteceu com a sua vida. Eu tenho orado por você, saiba disso, mas você só está colhendo tudo que você plantou contra a minha vida, graças a esse aqui, ó, essa cruz que você está vendo aqui, que está vazia, mas não está vazia, porque ele está sentado à direita do Pai dele. Ele é justo e fiel. E ele diz que ai daquele que tocar no ungido meu. E eu sei que eu sou uma mulher de muita oração. Sem juízo, de vez em quando eu solto uns palavrões aqui, eu não vou mentir, mas eu, quando oro para Jesus, eu não oro não, eu clamo, eu urro, as lágrimas descem. E se eu disser, Jesus, vai lá com fulana, eita Deus, ele levanta do trono e faz a justiça. E vai fazer agora no Brasil, porque as orações dos justos não foram em vão. E Deus não deixa o povo dele ser envergonhado. Aleluia. Essa é a minha mensagem para vocês. E aqui eu termino a entrevista com o senhor Maurício, que não é meu filho, na verdade é Moritz, mas eu só chamo de Maurício, e ele deixou agora o celular dele ligado. E aí, se vai pro make-off também, vamos embora, Brasil! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém! Amém! Beijo! Fui!